Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos enormemente felizes em poder contar com a sua simpatia, com o seu carinho, com a sua sintonia para com esse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. Estamos lhe desejando um dia repleto de boas notícias, de sorrisos e pessoas especiais na sua vida. É o nosso desejo sincero. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você para isso acessar facebook.com/Jornal do Sul de Minas, com página já compartilhada para minha página pessoal. Você pode, mais do que acompanhar pelo seu smartphone, pelo seu notebook, ainda interagir conosco através desta plataforma que está inteiramente ao seu dispor. Sempre saliento dos nossos horários alternativos, caso você, por um motivo ou por outro, não consiga acompanhar a edição de agora na íntegra, você poderá revê-la às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos e ainda no começo da tarde ela já estará disponível também no aplicativo TV Poços Play. Se você ainda não tem, baixe aí no seu celular, porque logo no comecinho da tarde a edição de agora já estará disponível para você também no aplicativo. O dia hoje, como sempre, depois de uma madrugada com chuva, com trovão, como trovejou essa noite e madrugada, impressionante. Nós não temos assim aquele céu azul pleno, como tínhamos ontem. Ontem estava melhor nesse aspecto, mas temos um dia até o presente momento bastante agradável e quente já, né? Quente. Amanhã já começa quente, com temperatura alta, e lá do alto da Serra de São Domingos, a nossa câmera mostrando realmente o que eu estou dizendo agora, que nós temos aí, conseguimos perceber uma nebulosidade mais acentuada do que nos dias anteriores que nós pudemos registrar aqui. E isso é indício de que nós talvez tenhamos mais pancadas de chuva no período da tarde. Essa noite choveu e choveu com gosto. Vamos conhecer agora, na abertura do nosso programa, o que nos trazem os jornais diários em suas capas. O Jornal da Mantiqueira, coisa isso, né, gente? Menor vende cerca de R$3.000 em drogas em menos de 8 horas. Quando ele foi pego pela polícia, ele estava com quase R$3.000 no bolso. E aí fica aquele questionamento, né? Por que que o rapaz, o adolescente, o jovem, vai querer abraçar uma atividade convencional, com carteira assinada, para ganhar um salário mínimo? Então, realmente, o tráfico é tentador, né? Essa foi a capa do Jornal da Mantiqueira. O Jornal da Cidade, o que nós temos? Está aí. É mais ou menos o mesmo tópico, né? A Polícia Militar prende traficantes com arma, munições e várias porções de droga. Ali também mais um destaque, já para o preparativo final, ou os preparativos finais da Caldense para a estreia no Campeonato Mineiro no próximo domingo, jogando aqui em Poços de Caldas. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso também. No programa de hoje, com enorme satisfação, até porque fazia tempo que eu não via o amigo, vamos receber o presidente da ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, Rogério de Faria, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz e agradecendo a sua gentileza, viu, Rogério, de estar conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, bom dia ao Jonei e a todos que estão nos vendo e ouvindo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí estender o nosso assunto para entender o dia a dia da nossa ADV, como é que está esse dia a dia momentaneamente. Mais uma vez conosco, também sempre muito gentil com o nosso chamamento, meu amigo Jonei Eiras, a quem eu desejo um bom dia também. Seja bem-vindo, Jonei. Obrigado, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. É um prazer imenso sempre a gente estar aqui, ainda mais focado num trabalho como o da ADV. Sem dúvida. A gente conhecer um pouco mais do caminho que eles trilham com dificuldade também. E é um caminho que acontece a cada dia, né? Cada dia é uma luta, cada dia é um leão, presumo eu. Rogério, você com o seu conhecimento, o seu envolvimento com a causa, pode nos dizer se cidades do porte de Poços de Caldas, muitas ou poucas, têm uma entidade tão séria voltada à assistência aos deficientes visuais como Poços de Caldas tem? O que você ouve falar por aí? Não é muito fácil não, Pedro.
Poços de Caldas é privilegiada pelo o que a ADV conseguiu, aonde a ADV conseguiu chegar, pela ajuda da população, dos órgãos públicos também. Então, não é fácil ter uma entidade como essa nas cidades. Eu posso imaginar. Nós atendemos aproximadamente 18 cidades também. É mesmo? É, É bastante significativo, hein? sim. Bastante significativo. E disse na abertura, e aí é uma presunção minha, eu presumo isso, de que é um leão por dia, né, Rogério? Hoje, como está, né, a situação do Exato. país, que atinge estados, municípios, é uma luta. Mas a gente está conseguindo essa união. E Poços de Caldas é muito solícita nesse ponto, né? A sociedade como um todo, né, Rogério? Responde. Sempre que a gente solicita ajuda, cooperação, essa parceria, a cidade responde, a população é boa e os parceiros públicos também, eles cooperam, principalmente a prefeitura. Ainda que a gente entenda a dificuldade financeira da prefeitura. Né? Sim, pelo que o prefeito nos passou, Exato. no fim de ano, conseguiu cobrir, né, o pagamento dos convênios antigos, que se chama termo de colaboração agora, com muita dificuldade, mas conseguiu. Então a gente vai levando. Rogério, você como nós também lá na Vinha, nós também passamos por dificuldades e temos que parabenizar Poços de Caldas, que todas as entidades aqui prestam um relevante serviço. Com toda a dificuldade que nós temos, agora com essa dificuldade pela prefeitura também. Então a gente tem que correr atrás, né, Pedro? E um outro detalhe, eu me lembro que a primeira vez que fui à ADV, e não me lembro o motivo que fui à ADV, eu não sei se eu fui gravar alguma matéria, enfim, não me lembro. Mas a ADV já era consolidada e eu não a conhecia. Rogério, me causou uma surpresa tão boa quando eu entrei na ADV e pude conhecer ali o tamanho que é aquela dependência. É sensacional, né, Rogério? É realmente digno de todos os elogios. Desde o ano 2000, nós estamos na nova sede própria. Exato. Tem 1.500 metros quadrados. Várias salas e piscina para os tratamentos, as terapias, né? Então, realmente o espaço é bom, mas já está ficando pequeno, viu, Pedro? É mesmo? Tá. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque quando você diz que o espaço está ficando pequeno, é sinal que a demanda está aumentando. A demanda aumenta porque nós também atendemos nessas outras cidades que não têm o trabalho e a gente abraça também os deficientes no entorno. Né? Mas, se precisar, a gente amplia o prédio. Sim. O Rogério estava falando uma coisa para mim no intervalo, Pedro. É uma coisa curiosa, eu não sabia dessa existência, porque tem a Ellen Kelly em Poços de Caldas e tem a ADV. A Ellen Kelly presta serviço para o município dentro da ADV. Então você vê que a ADV é uma entidade de porte, né? São maneiras de atuação diferentes, Rogério? Ellen Keller é uma escola de ensino especial municipal. Então ela presta o atendimento pedagógico aos alunos e nós fazemos a parte de reabilitação, que é a mobilidade e locomoção, informática, a expressão corporal, braille, e aí vai indo. Então a maior parte do prédio é utilizado por nós por conta dessa reabilitação. Sim. Quando você fala de acolher, de abraçar pessoas de outras cidades, vocês não se furtam a prestar esse serviço. Mas existe alguma resposta, algum aporte financeiro das prefeituras vizinhas que utilizam a ADV? Eles cooperam, sim. A gente estipula um valor, coloca para eles, eles cooperam porque é de interesse deles também, né? Não, se eles tiverem que abrir um trabalho desse para fazer o serviço na própria cidade, o custo vai ser bem maior. Sim, sim. Então eles cooperam, sim. E hoje é um número significativo de pessoas de outras cidades utilizando o serviço da ADV? Aproximadamente uns 30, 40. Bastante, hein, Rogério? Porque sempre no começo do ano entra mais gente, né? Ah. Então é por volta desse número aí. Rogério, tira uma dúvida minha aqui. Esse transporte é feito pela prefeitura de lá? Sim, a prefeitura de lá traz diariamente?
Não, nos dias que eles têm que vir, porque eles não frequentam lá todos os dias. Frequentam a escola regular na cidade deles ou outras atividades, que eles são adultos, e vêm para Poços de Caldas, a maioria uma vez por semana. Me diga uma coisa, nos deixe entender, Rogério, por que você diz, ou atribuído a que, é o aumento dessa demanda? Olha, Pedro, a gente precisa trabalhar muito a prevenção. Por exemplo, diabetes, acidentes, até o uso de drogas acaba acarretando a deficiência. E o diabetes é algo bem forte também para o adulto. Aquele que tem o diabetes, que já é desde criança, já comprometeu. E tem adultos que tinham uma vida normal e acabou, pelo diabetes, vindo a perder a visão. Então nós precisamos prevenir bastante. E outras patologias, né? O glaucoma, né? que Retinose não é tratado. pigmentar. Ou seja, sem querer ter nenhum tom de crítica, mas as pessoas às vezes negligenciam a elas próprias, né? O cuidado. O glaucoma, às vezes, ele fica sutil, sem tanto sintoma, que quando apresenta aí já está bem adiantado. Porque é indolor, né? É indolor, não altera a visão, num primeiro momento, né? Enquanto a doença está se instalando, não há um alarme que toque e que estimule a pessoa a procurar um oftalmologista. Não é rápido. E o diabetes é outra forma bem sutil de minando a saúde da pessoa sem que ela perceba. Hoje, por problemas de nascimento, ainda acontecem casos de cegueira? Antigamente era maior, pelo menos ali a nossa clientela, por questões de familiares casar com familiar, né? Aí acabava desenvolvendo. Nós tivemos família com 4, outra com 3 filhos. Parentes casavam, primos? Primos, consanguíneos. Que coisa isso, hein? Então isso aí diminuiu, pelo menos para nós lá. E teve aquela questão da chikungunya, aquela época em que provocou algumas questões de deficiência visual também. Né? Quero retribuir aqui aos votos de bom dia do Rafael Pisa, está lá em Amparo, nos assistindo pela abraço a ele também, né? internet. Estamos aí abraçando também ao Rafael, que está desejando a todos nós um bom dia e um bom programa. Nós temos um primeiro intervalo bem rápido e vamos voltar daqui um pouquinho, porque hoje o assunto é a ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas. É bem rápido. Muito bem, estamos nós de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, hoje recebendo o Rogério de Faria, que é o presidente da AADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. E na abertura do programa, mencionei aí na capa de um dos nossos jornais, do final da preparação do time da Caldense para o início do Campeonato Mineiro, que acontece domingo. A Caldense vai estrear em Poços de Caldas e estrear o horário novo também da disputa da partida, ou das partidas. A Caldense optou por jogar às 11 horas da manhã. É uma tentativa, né, de fazer com que o público aumente. E nós vamos conhecer agora como é que está essa fase final de preparação da equipe para a estreia do Campeonato Mineiro. Vamos ver a matéria. O time foi apresentado em novembro do ano passado. Em quase 2 meses de trabalhos focados no Mineiro, a Caldense perdeu 3 jogos treino, que serviram para ajustar o time. A gente pôde observar, né, nessas partidas amistosas que a gente teve, e também a importância delas, né, em questões de correções, análises. Em termos de aproveitamento, a gente não teve em questões de números, né, porque a gente não acabou vencendo nenhum, mas em termos de observações, correções, eles foi muito importante para a gente fazer os relatórios, as análises e passar para o nosso treinador, que é o Ito. Segundo o comandante do time, o resultado negativo com os amistosos não condiz com o trabalho intenso realizado durante os treinamentos diariamente. Nós conseguimos detectar algumas correções que a gente tinha que fazer,
alguns encaixes, né? E quando eu falo encaixe, por exemplo, nós temos 4 atacantes, né? Dentro desses 4 nós temos 2 atacantes de área e 2 de velocidade. Então a gente usou os treinos coletivos e os jogos treinos até para ver essas situações de encaixe, de adaptação, de esquema tático. Então eu considero que foi uma pré-temporada bem produtiva. Alguns desfalques no ataque durante a pré-temporada e o curto período de preparação trouxeram dificuldades de entrosamento e isso ainda é uma preocupação. Particularmente eu estou tranquilo, estou bem convicto naquilo que o nosso time pode render na competição. Vamos fazer uma estreia contra uma equipe grande, jogando dentro dos nossos domínios. É lógico que nós temos que aproveitar essa situação de jogar no nosso campo, diante da nossa torcida, fazer valer a pena o mando do jogo, né? Criar uma expectativa boa em cima desse jogo para que a gente possa nos superarmos, independente do entrosamento ou não, e fazer uma boa estreia. E a gente acredita que vamos entrar no campeonato um pouco mais firme, seguro, né, uma equipe mais entrosada. Haja vista a equipe do América que a gente vai enfrentar, eles apresentar dia 5, fizeram um treinamento coletivo só na semana passada. Então é uma equipe também que ainda não vai estar com entrosamento legal. E no decorrer do campeonato a gente acredita que a evolução nossa vai ser muito maior. O primeiro jogo da Caldense dentro do Campeonato Mineiro é no próximo domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Ronaldão contra o América. Esta será uma semana intensa de treinamentos. O objetivo é estrear bem no campeonato para tentar espantar a desconfiança do torcedor. Creio que o trabalho está sendo bem feito, houve evoluções nos amistosos, o time vem criando, vem jogando bem e a estreia vai ser excelente. Minha avaliação foi muito produtiva, né? Essa pré-temporada nossa. Não só os jogos treinos, como também toda a preparação antes, né? Preparação física, preparação técnica, preparação tática. A gente fez esses 3 amistosos, né? Onde deu o professor e acertando os detalhes, né? A gente foi evoluindo a cada jogo. E agora vamos acabar de acertar os detalhes aí para chegar domingo já e já procurar os 3 pontos aí, que vai ser muito importante para nós. Muito bem, toda a sorte aí para a nossa veterana, para a nossa caldense, que, como eu disse, estreia domingo no estádio Ronaldo Junqueira, às 11 horas da manhã, já pega uma pedreira de cara, porque vai enfrentar o América Mineiro. Então, fica aí o envio de boas energias para a nossa Associação Atlética Caldense. O Rogério, ainda nos atendo aí a essa, se é que eu posso chamar assim, de parceria da Escola Ellen Keller com a ADV. São orçamentos diferentes? Como é que funciona isso? Sim, a Escola Especial Ellen Keller, ela é municipal, totalmente municipal. Então o orçamento é ligado lá à Secretaria de Educação. Tá. E o nosso é o termo de colaboração que nós temos com a Prefeitura e um outro com a Secretaria de Promoção Social. Ah, é? São 2 que nós temos. São independentes. E a Ellen Keller paga algum aluguel para vocês, do espaço, alguma coisa assim, não? Não. É cedido porque isso já foi pactuado com a Prefeitura na época da cessão do terreno para construção. Hoje, quanto custa a ADV? Em torno de R$40 mil mês. Já chegou a 50 quando tem uma manutenção maior a fazer. É uma quantia respeitável, hein, Rogério? O nosso termo de colaboração é de 30. Então o restante nós temos que... E esse restante chega como? Festas, bingos, jantares, a corrida São Silvestre, que teve aí dia 31, com os mantimentos, e é dessa forma. E doações, né? Cortando um pouco, a ADV presta um serviço maravilhoso em Poços, Pedro. Nós temos um assistido nosso lá no asilo, no qual ele é deficiente visual também. E ele faz parte do time também lá, né, Rogério? O Walter. Ele frequenta. Ele frequenta lá, você precisa de ver. Ele é idoso. O desespero dele quando não tem a ADV. Ele gosta, ele se sente inserido de uma maneira tão grande que ele vê as coisas ali como a extensão da casa dele, sabe? Então é maravilhoso o trabalho que a ADV faz, como todas as entidades em Poços, né? Mas... Quanto que realmente o Johnny tem toda a razão, é um trabalho maravilhoso, né? E eu fico aqui pensando quanto que a ADV consegue trabalhar em prol da inclusão do deficiente visual na sociedade como um todo e no mercado de trabalho, Rogério.
a nossa função nessa reabilitação é dar autonomia à pessoa com deficiência visual e que aqueles que querem se inserir no mercado de trabalho. Vários já estão trabalhando, né? Uma boa parte com concurso público. Isso daí é bom, porque dá a abertura de trabalhar, de mostrar o seu empenho e há uma estabilidade, né? Mas a gente tenta inserir no mercado de trabalho de uma forma mais ampla. Atendemos de 0 até 92 anos de idade. Puxa vida. E ainda vocês, em pleno século XXI, nós estamos aí com quase 20 anos do século XXI transcorridos, vocês ainda percebem preconceito contra o deficiente visual? Vem diminuindo, né, Pedro? Felizmente, né? Graças a Deus, há uma conscientização maior, mesmo porque se nós formos encarar de uma forma capitalista, a pessoa com deficiência, ela sendo reabilitada, indo trabalhar, ela passa a ser um contribuinte para o Estado, para o país, para a comunidade, ao invés de ser um peso. E ter que receber, é normal, pagar seus impostos, recolher, quando trabalha, o seu INSS. Então, essa é o entendimento que todos devemos ter. Sim. Dar a oportunidade, não só com deficiência visual, todas as deficiências, para que passe a ser um cidadão comum. E é interessante, Pedro, a resposta que os assistidos da ADV dão ao trabalho que eles fazem lá, que um dia eu encontrei com o assistido de vocês na rua, ele estava com a bengala, caminhando, com dificuldade. Eu falei, nossa, isso aqui, eu cheguei para ele e falei, meu irmão, quer uma ajuda aí para a gente poder ter essa rua? Ele falou, não, eu estou aqui treinando porque a professora mandou treinar. Se a professora me pegar aqui com alguém me ajudando, eu sou reprimido. Treino é treino, né? Treino é treino. Horas, bolas. O Rogério, é uma coisa que a gente tem até uma certa dificuldade de entender, esse preconceito, né? As pessoas tratando de maneira diferenciada alguém que tem uma deficiência como tantas outras. Chega ao ponto, né, Rogério, de, hoje talvez nem tanto, mas as pessoas iam conversar com alguém que tem a deficiência visual, falava até mais baixo, né? Aí a pessoa diminuiu o tom da voz. Ou perguntava para o acompanhante. Como se a pessoa não escutasse. Exatamente. Ô Pedro, mas você vê esse foco que você acha que é só no deficiente visual, a gente vê no geral, a gente vê no idoso, a gente vê numa grávida, todo mundo se mantém isso afastado, né? Não pode. E as pessoas acabam misturando realmente a situação, né? Somos todos iguais. Fala baixo como se o deficiente visual fosse deficiente auditivo também, né? Uma coisa engraçada isso. A Ellen Keller era deficiente auditiva e a deficiente visual, né? Ela foi alfabetizada. Muito de uma bacana. forma diferente. Eu tenho aqui uma colocação, Rogério, que chega pela nossa página, do Adriano Barbosa. Muito obrigado a você, Adriano, sempre participativo. Ele posta o seguinte: em 2006, estudei administração na Unifeob, que é a Universidade Otávio Bastos, em São João da Boa Vista. Ele estudou, põe ele aqui, com o Cleiton D'Angelo, que é deficiente visual da ADV, que se formou e é muito bem sucedido. Percebi que o deficiente visual tem uma grande inclusão nos dias atuais. Ainda bem, né, Adriano? A pergunta é, o que ainda pode melhorar na inclusão para os deficientes visuais? É acessibilidade, por exemplo, para que possa ir e vir em qualquer local que ele queira, né? Público ou privado, né? Porque agora tem a legislação aí que orienta prédios também particulares, que não são de órgãos públicos, a adequar as áreas coletivas, né? E as pessoas aprenderem a como se relacionar, como lidar com a pessoa. Igual você está falando. Fala baixo ou fala alto. É por essa dificuldade que acontece isso, por não conhecer como eu posso lidar. E um detalhe, viu, gente? O Rogério é empresário, tem uma vida absolutamente normal, tem o seu próprio negócio, a sua pizzaria, a sua casa de massas, não é? Que é a dela casa. Tem a sua esposa, tem os seus filhos. É assim a vida, né, Rogério? Vida que segue e vamos que vamos, né? Sim, é o que a gente tenta fazer, um trabalho
com os deficientes visuais e seus familiares, para entender que o filho é uma pessoa como outra qualquer que tem algumas questões especiais. Não tirar o móvel do local, em casa, ter algumas facilidades, um programa adaptado no computador para poder usar esse computador. É só essas adequações que precisa. Porque o deficiente visual é um ser como o outro, ele tem sentimentos, anseios, tristezas, alegrias, é assim. Tirando os móveis, tirando os objetos da casa, haja canela, né? A canela Haja só. canela, né, Rogério? Para bater quando tira do lugar. Tapetes também tem que tirar, porque além de ser perigoso para todos que têm deficiência, que não têm deficiência visual, principalmente para o deficiente, né, Rogério? Sim, porque... Agora, se nós formos prestar atenção, acidente com deficientes visuais é raro. Lá em São Paulo, o pessoal anda de metrô, anda para cá, para lá, mas o deficiente visual tem mais cuidado, não se distrai, né? Hoje o pessoal aí atravessa a rua olhando em celular, vai caminhando tudo quanto é lugar com o olho no celular, ele passa a ser quase um deficiente visual se ele não prestar atenção. E aqui Poços, nós precisamos ver bem a acessibilidade, porque as calçadas aqui façam meu favor, hein? E é uma Nossa, cidade não é montanhosa. Agora, né? Exato. E não é da agora, não. Já há anos que vem essas calçadas sendo Mas ainda em relação, Rogério, à acessibilidade que você mencionou, melhorou bastante também, né? Porque eu me lembro quando era moleque, garoto, a gente não via em frente às edificações esses ladrilhos diferenciados, não é? Essas pistas de sinalização, se é que eu posso assim chamar, para os deficientes visuais. A gente não via isso quando era garoto, e hoje é bem comum, né, Rogério? É piso tátil. O elevador fala o andar que está. Quando você aperta o botão, ele diz qual o botão que você acionou. Então, essas facilidades são maiores e a conscientização é maior. Como é que você lida com o celular? Ele tem um programa que fala, né? É do próprio celular. Ele é talkback. Então, você aciona ele, ele lê a tela. E usa normalmente, igual ao computador. Ok, nós temos mais um intervalo, é bem rápido, você vai continuar conosco, porque daqui um pouquinho a gente volta para continuarmos aí essa entrevista com o presidente da ADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, o Rogério de Faria. É bem rápido. Muito bem, estamos retornando com a entrevista que nos traz hoje a presença do presidente da ADV, Poços de Caldas, o Rogério de Faria. Ainda comentei com o Rogério se ele tinha noção, comentei antes do programa começar aqui, se ele tinha noção de quantas vezes que ele já ocupou a presidência da ADV. Ele disse que mais ou menos ele sabe, né, Rogério? Várias, né? Umas 4 ou 5. E aí eu fico pensando se... cada vez que você ocupa a presidência, algo novo precisa ser resolvido, algo novo precisa ser introduzido, ou é uma rotina mais ou menos parecida com as outras vezes que você ocupou esse cargo? A gente dá sequência que os outros fazem, né? A gente reveza com aqueles que querem fazer parte da diretoria, porque a diretoria não é só a presidência, tem 19 pessoas. Então a gente... E nem só para cegos também, né? Ou geralmente é? Não. A maioria não é. A maioria são pessoas que abraçam a causa mesmo, claro, mesmo sem ter um familiar, por gostar e ver que o trabalho é legal. Então, a gente dá sequência naquilo que está sendo feito, mas tem momentos que precisam uma atenção maior, igual foi a construção do prédio, né? Ali foi forte Rogério, o trabalho. Você nos disse que uma prioridade da ADV é justamente a inclusão na sociedade e no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que, paralelo a isso, dentro da própria instituição, atividades tantas acontecem, musicais, artísticas. Como é que tem funcionado isso? Isso funciona, nós temos o coral, teve a apresentação no fim de ano aí da expressão corporal, e nós temos esporte também, né? Para fazer esse trabalho de autoestima, da inclusão, de prática esportiva. Então, é um trabalho amplo nessa reabilitação. O Gobol seria
participativo também? O goalball, Poços. sim, e Poços tem uma posição interessante no cenário nacional aí do goalball. Ah, né? é? Passamos para a primeira divisão Ó, da- parabéns. dessa luta aí do goalball. Inclusive eu fui no ano de 2017 em São Paulo, naquele centro paralímpico, é uma construção maravilhosa lá. E os nossos alunos estão sempre lá participando de campeonatos de goalball. Para quem não sabe, é aquela disputa que se assemelha muito ao futebol de salão, não é? Até porque é numa quadra, só que os jogadores deficientes visuais jogam sentados, né, Rogério? E com a mão. Exatamente, Lança a sentados bola. e com a mão. E aí é uma regra, eu não conheço a regra do goalball, mas é uma regra parecida com o futsal, né? Esse é o menor número de jogadores e eles têm que ter uma força enorme para lançar a bola. É quase de alta performance, sabe? É de mesmo? alta performance Uhum. esse esporte aí. Tanto que passamos para a primeira divisão, os nossos jogadores já foram assediados por times maiores, né? Sério? Igual acontece com Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, fantástica Palmeiras. Que coisa fantástica. Interessante o goalball, a bola parece ter um guiso. O silêncio tem que ser Um guiso primordial. dentro da bola. Tem. Justamente. Não é? E o silêncio tem que ser primordial, porque Ah, senão é um mistura. jogo silencioso, então. Tem que ser, né? A plateia tem que ficar Colaborar. quietinha Porque assistindo. senão eles não escutam, né? Onde a Perde a bola está. referência. Exatamente. Precisa do silêncio. Você nunca se atreveu a jogar goalball? O Rogério leva muito jeito para esporte. É. Ué, ele corre, faz as corridas aqui em Poços. Sempre tem algum guia com você, né, Rogério? Sim, a corrida eu gosto. Fala em corrida, essa corrida agora do sem Silvestre. Silvestre foi boa para vocês, em termos de arrecadação? Arrecadamos mais de 300 quilos de mantimentos, né? Ó, O pessoal está colaborando e gostando, né? Que é no dia 31 de dezembro, às 9 da manhã, né? Para fechar o ano. Já está no calendário. Está no calendário. Isso é importante. Eu me lembro que no dia 31 eu estava indo trabalhar na Rádio Cultura, né? E a corrida já estava acabando quando eu passei pela João Pinheiro. Sensacional. Sensacional. O pessoal que está envolvido, está As inserido. pessoas se confraternizando após a corrida. Foi realmente Porque muito não tem bonito. disputa, né, Pedro, assim, de querer ser o melhor. De forma alguma. Que é para ajudar, né, Rogério? forma Quem As pessoas- se inscreve ganha medalha. As pessoas que estão inseridas nesse trabalho aí, fazendo, seus organizadores, estão de parabéns pelo evento. Eu não sei de quem partiu a ideia, Rogério. Da Nice, A Anice. Advogada. A Anice é uma adepta, é uma advogada atuante. corredora, E muito empenhada. que bom. E não é O Tenil também é. o Tenil também, Tá né? sempre inserido. E não é o primeiro ano, Não. não é? Mas a gente percebe que vem num crescente. Talvez até o grande apelo, seja por conta de acontecer no último dia do ano, realmente. Né? Porque é como se fosse um bota fora do ano. Porque tem a São Silvestre em São Paulo. Exato, Quem é não alusivo pode a ir, isso, vão né? no Sem Silvestre. Vai na Sem Silvestre e a Nice é muito empenhada, ela que organiza, ela que teve a baluarte ideia. também, né? Uma disso. baluarte. Muito valorosa. E a inscrição é o alimento? A inscrição é o alimento mais uma taxa porque tem a camiseta e a medalha. É um kitzinho, né? Isso. Esse hoje você classifica como grande evento copatrocinado pela ADV? Nós temos a Noite do Escondidinho. Tem um calendário anual? Tem um calendário. Ah, Tem os bingos e a gente vai introduzindo coisas novas nesse calendário também. é isso que eu queria ter te perguntado quando iniciei esse nosso tópico aqui sobre os desafios, né, das presidências. O presidente tem que estar sempre criativo nesse aspecto. A diretoria toda vai dando as ideias e a gente vai pondo em prática e vamos chamando os voluntários, né? Não é só os 19 da diretoria, não, tem mais voluntários. Precisando de muita gente. O bacana desses eventos da EDV, como de outras instituições, é o número de voluntários que existem. Eles estão lá, assim, de corpo e alma mesmo, para poder fazer o bem para as entidades, né, Rogério? Sim, e eles se sentem bem. Se sente, Aquilo preenche a vida da pessoa. Nós temos um grupo, por exemplo, de quarta-feira lá que vai fazer, são as arteiras. Então elas confeccionam
pano de prato com bordado, objetos para vender no Natal. E esse ano foi um bazar muito bom, porque a gente estava precisando mesmo de dinheiro e ajudou. Então, esse grupo começou no ano passado, ou retrasado. Ano retrasado foi um ensaio, esse ano de 2018 ampliou. Então, são esse tipo de trabalho que a gente faz. Trabalho totalmente voluntário. Todo voluntário, e as arteiras vão lá com muito carinho para prestar esse serviço. Nome bonito, né? As arteiras. Né? Achei bonito também. Mexe com Faz a artes. arte. Achei bem bonito. Pela sua memória aí, Rogério, o que o calendário da ADV, já uma vez que nós estamos na metade do mês de janeiro, o que já tem programado como o primeiro acontecimento? Nós vamos nos reunir, seria na última quinta-feira do mês, mas eu vou ver se eu antecipo para penúltima, para poder estabelecer as datas, né? Penúltimo é agora, não é? Semana Não, que vem. semana que vem. Exato. Que aí a gente já estabelece as datas de bingo, a data que vai acontecer o Festival do Escondidinho e as outras ideias que a gente está tendo. O Bazar do Desapego, por exemplo. Bazar do Desapego, isso é ótimo. As pessoas vão doar o que elas não precisam mais e outras vão comprar. Sensacional. Bazar do Desapego, gostei desse. A comunidade estando inserida ajuda, né, Pedro? Sim, ainda que, felizmente, Poços de Caldas tenha muitas entidades, né? Eu digo felizmente porque cada uma atende um segmento da sociedade, né? Uma carência da sociedade. Mas se você for analisar, eu estou falando no caso do asilo, a gente abre as portas para necessidades, aparece o povo de Poços de Caldas nos ajudando, né, Rogério? Sim. O povo de Poços de Caldas é muito maravilhoso, tem um calor imenso em colaborar com as entidades, Pedro. E acredito também que a ADV também deve ter o mesmo foco, né, Rogério? Se não tivesse, né, essa ligação boa, essa conexão, as entidades não seriam o que são hoje e não verdade. prestariam esse serviço. Rogério, se eu te perguntar, você arrisca a dizer qual é a maior dificuldade hoje da ADV? Hoje é financeira. Ainda os números não batem com as despesas? As receitas ainda estão abaixo das despesas? Sim, a gente acaba tendo que usar uma pequena reserva que tem para cobrir. Usar um fundo de caixa, né? É. Rogério, quem quiser colaborar, seja lá da maneira que a pessoa puder colaborar, como é que deve proceder? Pode ligar lá no 3714-3807, conversar lá com a secretária, com a nossa coordenadora Ângela, ir lá visitar, conhecer a entidade e prestar o serviço que ela quiser. Ou como voluntário, ou a doação, alguma coisa, e conhecer o trabalho que é feito. Rogério, Fica no Residencial Paineiro. Né? É um lugar muito gostoso. Subida para a PUC ali, né? Subida para a PUC, passa na frente do polo esportivo, vira a primeira esquerda, a última direita. Está lá o prédio. É um lugar. A rua chama Louis Braille. Polivalente, né? Rua Louis Braille. Polivalente. Se for polo esportivo, Não, polivalente. polivalente. Né? Ô, Rogério, você falou em cursos de captação que a ADV fornece. É só para os deficientes ou para estar aberto ao público de modo geral? Do que? De informática. É só para os deficientes visuais. Só, né? Porque os equipamentos são adaptados para isso. Braille, né? É. Só para os deficientes. Não, e a gente conseguiu o nome lá, Pedro, de Louis Braille, que é o criador da escrita e da leitura Braille. E a leitura Braille também a todo vapor dentro da ADV, né? Por conta da escola? Da escola e daqueles que precisam, que perderam a visão e precisam uma nova forma de ler e escrever. Se bem que o computador ganha bastante, né? Hoje funciona favoravelmente ao computador? Sim, é mais fácil, mais prático. E você acessa a internet, né? Até porque os livros, né, as obras em Braille, elas são volumosas, né, Rogério? Sim, ocupam espaço grande. Ocupam muito espaço, exatamente. Nós temos uma biblioteca lá, em Braille. Você domina o Braille? Sim. É? Sim. Você sabe que eu tenho uma curiosidade de aprender Braille, rapaz? Para quem já é alfabetizado não é muito difícil, não. É mais fácil? Mais fácil. Eu tenho muita curiosidade de entender aquelas bolinhas. Você tem um professor aqui do lado. Aquelas saliências, acho muito bonito. São 6 bolinhas. 6? 6, igual jogo de dominó. A disponibilidade dela, né? 3 de um lado, 3 do outro.
A primeira do lado esquerdo em cima é o A, primeiro com a segunda é B, primeira, segunda e terceira é L. Aí você vai decorando. Que coisa, né? E a rapidez com que eles correm os dedos é uma coisa impressionante. Até vou citar um fato inusitado aqui, que o próprio Rodrigo lá da Câmara, quando eu estava na Câmara, você precisa ver a facilidade. Domina o que ele tinha. computador. Nossa Senhora, maravilhoso. Ainda bem que é assim, né? Você chegava lá, pedia leis, pedia isso, pedia aquilo para ele, na mesma hora estava pronto a atender e nos fornecendo o material que nós necessitávamos. Ô, Rogério, eu acho que a imprensa como um todo, e eu incluo o Jornal do Sul de Minas nesse bojo, nós não podemos nos furtar a divulgar toda e qualquer iniciativa da ADV, não só da ADV, mas como você é o nosso convidado hoje, porque isso é, antes de tudo, estarmos integrados à sociedade. É a minha opinião. Pedro, eu penso assim, não é só responsável por tudo que tem que acontecer numa cidade, num estado, num país, os dirigentes, as autoridades. A população tem que participar disso para poder ter uma sociedade mais equilibrada, mais equânime e que acolhe todos os seus, sejam deficientes ou não. Isso daí você fez agora, fugindo um pouco, a própria pessoal do presidente da República, em Libras, né? Valorizar a esposa do pessoas presidente deficientes, né? Valorizar as pessoas e ver que eles também são seres humanos que têm que estar inseridos no dia a dia, no contexto da nossa sociedade. E seremos todos felizes quando entendermos que todos estamos no mesmo barco, nas mesmas condições. E no mesmo chamamento, né, na hora. Independente de condição financeira. Estou me atendo aqui à condição de humanos que somos. Enquanto nós não entendermos que estamos todos na mesma sintonia, humanisticamente falando, ainda vamos bater muita cabeça. E um bater de cabeças, nesse caso, chama-se preconceito, que precisa ser banido. Ainda que o Rogério tenha dito que melhorou bastante, mas a gente ainda, infelizmente, esbarra nisso, né, Rogério? Sim. Lamentavelmente. Tem preconceito de classe social, de deficiência, de todo tipo, né? De orientação sexual. Isso tudo tem que acabar, porque na essência somos seres humanos e algo que venha a nos prejudicar, nós aqui, prejudica tudo que está no entorno. Então, prejudica o todo, né? O todo. Então, estamos todos ligados. Partindo do princípio que somos uma engrenagem, quando um dente da engrenagem falha, todo o sistema é comprometido. 3714-3807. Falei correto? Isso. 3714-3807 para você colaborar, para você participar, para você se voluntariar junto à ADV. E vá conhecer Rua Luiz Braille, 85. Tem que falar afrancesado, senão fica feio. É Louis. É Louis Braille. Louis Braille, não é? Que é bem próximo ali do Colégio Polivalente. Não é? E é realmente um local muito bacana. Você que não conhece vai se surpreender, como eu me surpreendi quando estive lá pela primeira vez. E é uma entidade, a nossa querida ADV, uma entidade que nos honra muito enquanto Poços Caldenses. Temos verdadeiramente muito orgulho de podermos contar com uma instituição tão séria, tão sedimentada como é a nossa AADV, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. Rogério, quero agradecer enormemente a sua vinda ao nosso programa. Tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui tocou muitos corações, né, para que as pessoas queiram entender e saber os meandros aí mais de perto da nossa ADV. Muito obrigado. Eu agradeço você, Pedro, ao Jonei e a todos que estão nos vendo e ouvindo a oportunidade de mostrar um pouco mais da ADV para a nossa população e aqueles que precisarem também da ADV, que às vezes está com um familiar que está numa situação dessa de deficiência, que nos procure. Porque não é só deficiência visual total, não. Tem baixa visão que são atendidos lá. Aquele que enxerga pouco. Isso é muito importante. Então pode nos procurar também para ver se o caso é para atendimento lá. Existe também, Rogério, ainda aproveitando a sua presença,
um encaminhamento, um respaldo clínico para isso? Sim, nós pedimos um atestado, um laudo médico, para que a gente saiba o que a pessoa tem. Sim. E o que pode ser feito por ele lá. Mas tudo isso a gente providencia também, né? Ok. Repito, 3714-3807 é o telefone da nossa AADV. Rogério, muito obrigado a você. Obrigado, um bom dia a todos. A todos nós. Jonei, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer ter o amigo Obrigado, aqui. Pedro. Um abraço a todos. E, Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito valorosa. E gostaria que você fosse portador de um abraço a um amigo que a gente tem na ADV, que é o Ivinho. Seu Ivo. Seu Ivo. Seu Ivo Sandri. Isso. O Ivo é Querido sensacional. amigo. Querido amigo. Muito querido mesmo. Que é participativo, né, Rogério? De anos, né, Pedro? Ele ama a DV. Desde a época da Casa Tupi. Exatamente isso. A você que esteve conosco, o nosso muito obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.